Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. Amen. The message is shook everywhere. And she won't do it. She's going to have her own dogmas and creeds. I don't care how much you explain it. A mensagem estremeceu todos os lugares e ela não quer fazê-lo. Ela vai ficar com seus próprios dogmas e credos, não importa o quanto se explique isso. As I said, there in Chicago today, 4 more ministers than there are people sitting here. And there, they had me pinned off about the doctrine of serpent seed and all this other thing. I said, somebody get your Bible and come here and stand by me then. Nobody said nothing. Como disse lá em Chicago o outro dia, para mais ministros do que há pessoas sentadas aqui. E lá me armaram uma cilada acerca da doutrina, a semente da serpente e todas estas outras coisas. Eu disse, alguém apanhe sua Bíblia e venha cá e se ponha ao meu lado então. E ninguém disse nada. Tommy Hicks said, I never heard that like that before, Brother Branham. I want 300 of those tapes. I would send them all my ministers. Tommy Hicks disse, eu nunca ouvi isso dessa maneira antes, irmão Branham. Quero 300 dessas fitas. Vou enviá-las a todos os meus ministros. There's about 50 or 75 said, I'm coming down there to be rebaptized. Did they come? Not a one of them. Why? You give them space to repent. And He'll cast your children to death. Spiritual death. We pick that up tomorrow night, the Lord willing, or Saturday night, on those plagues as fast as over. You watch what takes place there. Houve cerca de 50 ou 75 que disseram, vou lá para ser batizado novamente. Vieram? Nenhum deles. Por quê? Ele lhes deu tempo para que se arrependessem, e Ele lançará seus filhos na morte, morte espiritual. Daremos continuidade a isso amanhã, querendo o Senhor, ou sábado à noite, sobre essas pragas que sobrevêm. Observe o que acontece lá. Like He gave Egypt. He gave Egypt place to repent. What was that last plague? Was death. That's the last plague that's hit the Pentecostal church is spiritual death. She's dead. That's in the name of the Lord. She's spiritually dead. He gave her place to repent and she rejected it. Now she's dead. She'll never rise again. Como Ele deu ao Egito, Ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse. E qual foi aquela última praga? Foi morte. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Ela está morta. Isso é em nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Ele lhe deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou. Agora ela está morta. Nunca se levantará novamente. And them people out there trying to bring in Episcopalians and priests and so forth and call them holy fathers, so and so. Why, they ought to be ashamed of themselves. How blind can man get? Don't Jesus say when that sleeping virgin come to buy oil, she did not get it?
E aquelas pessoas lá tentando trazer os episcopais e os sacerdotes e assim por diante, e chamando-os de Santo Pai fulano de tal. Ora, eles deveriam se envergonhar de si mesmos. Quão cego o homem pode ficar! Não disse Jesus, quando essa virgem adormecida veio comprar azeite, ela não o conseguiu. Everybody, you hear people say, I got the Holy Ghost, I spoke in tongues, but they don't want to come around a church like this. Oh, I don't believe I want to go around a place like that. And then say, you got the Holy Ghost? Todos, ouve-se as pessoas dizerem, eu tenho o Espírito Santo. Eu falei em línguas, mas elas não querem vir a uma igreja como esta. Oh, vocês sabem, não creio que queira ir a um lugar assim. E então diz que tem o Espírito Santo? But you want your dignified ways. You want to stay in Babylon and still enjoy the blessings of heaven. You have to make your choice. You can't stay out there in the world and serve God at the same time. Jesus said you couldn't serve God and mammon. Mas você quer suas maneiras dignificadas. Você quer permanecer na Babilônia e ainda assim desfrutar as bênçãos do céu. Você tem de fazer sua escolha. Você não pode permanecer lá no mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Jesus disse que não se podia servir a Deus e a Mamon. So if you want to expect, if you really get saved, you enjoy meetings where the Holy Spirit is vindicating itself and showing that the Word of God is so. Assim, se você não esperar, se você realmente for salvo, você apreciará reuniões onde o Espírito Santo está vindicando a si mesmo e mostrando que a palavra de Deus é assim. Someone said that people make too much noise. It makes me nervous. You'll be nervous if you get to heaven. You just think, well, all of them are there. Then what about it? Alguém disse, o povo faz barulho demais. Isto me deixa nervoso. Você ficaria nervoso se chegasse ao céu. E imagine só, quando todos estiverem lá. Então, que me diz disso? Oh, my, how the Lord wants to get long suffering like it was in the days of Noah. He tried hard. He suffered long for 120 years to get them to repent. They wouldn't do it. Oh, que coisa! Como o Senhor quer obter... Ele é longânimo, como foi nos dias de Noé. Ele procurou insistentemente... Foi longânimo por 120 anos para levá-los a se arrependerem. Eles se recusaram a fazê-lo. In the days of Egypt, he sent plagues and everything else. They wouldn't do it. He sent John. They wouldn't return. He sent Jesus to die to save the whole group that would hear the word. Nos dias do Egito, ele enviou pragas e tudo mais. Eles se recusaram a fazê-lo. Ele enviou João. Eles se recusaram a retornar. Ele enviou Jesus para morrer, para salvar o grupo inteiro que ouvisse a palavra. And now in the last days he promised again that he would send a message to call her out and restore the original faith back to the Word. And they won't receive it. They're so dogmatic in their dogmas and creeds so they don't know. E agora, nos últimos dias, ele prometeu novamente que enviaria uma mensagem para chamá-la a sair e restaurar a fé original de volta a ela, de volta à palavra. E não querem recebê-la. São tão dogmáticos em seus dogmas e credos que não a querem. Oh, they think if an angel walked down, but God don't do that. He takes something ignorant and stupid, something that don't know how your ABCs or anything, and then he takes that type of a person, because he can take something that's nothing and then work to it. Oh, acham que se tivessem se um anjo descesse, mas Deus não faz isso. Ele toma alguém ignorante e estúpido, alguém que mal sabe seu abecedário ou qualquer coisa. E então ele toma esse tipo de pessoa porque ele pode tomar alguém que não é nada e então operar através dele. As long as something thinks there's something, then they can do nothing with it. They always did that. You had to become nothing to become somebody with God. Oh, my. Enquanto ele pensar que é alguma coisa, então não se pode fazer nada com ele. Ele sempre fez assim. Você tem de se tornar nada para se tornar alguém com Deus. Oh, que coisa! Notice,
Yeah, he gave her space to repent, but she didn't do it. He's done it again, she won't do it. Her rejection away makes her, or her rejection makes the perfect way for Satan to come into her and be incarnate. That's right. Incarnate himself right in her because she rejected the word. Note ainda, ele lhe deu tempo para que se arrependesse, mas ela não o fez. Ele fez assim novamente. Ela não quer fazê-lo. Sua rejeição, um caminho, a torna... sua rejeição a torna o caminho perfeito para Satanás entrar nela e encarnar. Isso mesmo. Encarna-se nela porque ela rejeitou a palavra. And that's exactly the same thing that the Protestant church becomes a harlot is because she rejects the vindicated truth of the Word of God, and that gives the devil a place to come right in and incarnate himself. Essa é exatamente a mesma coisa que a igreja protestante se torna uma prostituta. É porque ela rejeita a verdade vindicada da palavra de Deus, e isso dá ao diabo um lugar para entrar e se encarnar. And he'll make an image unto the beast when they consolidate together right yonder now. Oh, that's exactly what I'm saying. Right? Amen. E ele fará uma imagem à besta agora que se consolidaram, lá mesmo agora, e fazendo exatamente o que ele disse. Isso mesmo. Amém. If I had an education, I could bring it out. I haven't got no education. I'm just expecting the Holy Spirit to reveal it to you. He will to those who... That's right. He'll do it. Yes. Se tivesse instrução, eu poderia expor isto. Não tenho instrução, só estou esperando o Espírito Santo lhes revelar. E ele o fará, aqueles que... Isso mesmo, ele fará, sim. Notice, look, what she did here, she rejected God's message for her to repent. She started off an antichrist, and that's what she was. She became a false prophet, an incarnate devil. And what she did with her false teaching... Note, veja como o que ela fez aqui, ela rejeitou a mensagem de Deus para ela se arrepender. Ela começou um anticristo e é isso o que ela era. Ela veio como falso profeta, um diabo encarnado, e quando ela o fez, com seu falso ensinamento. And then in all of that, God gave her space to repent. Try to get her. See how long-suffering? What a wonderful love. There's no love like that. Look at those even spit in his face and things. He forgave them. That's God. See? Então, em tudo isso, Deus lhe deu tempo para que se arrependesse. Tentou persuadi-la. Está vendo quanta longanimidade? Que maravilhoso amor! Não há amor como esse. Veja, aqueles, até os que cuspiram em sua face coisas assim, ele os perdoou. Esse é Deus. Veja. Don't reject God's message. Look, she was asked to repent. Go back to where she fell from. And where did she fall from? The Word. Now, where did Eve fall from? Where did the denomination fall from? There you are. Não rejeita a mensagem de Deus. Veja, foi-lhe pedido que se arrependesse, voltasse para o lugar de onde caiu. E de onde ela caiu? Da palavra, certo? De onde Eva caiu? Da palavra. De onde a denominação caiu? Aí está. Está vendo? No other way, just everything right back to the Word. Right back to the Word. And they get into a system that runs them back away from the Word. Runs them from the Word instead of to the Word. Nenhuma outra maneira. Simplesmente toda vez retorna à palavra. A palavra. Está vendo? E eles se metem num sistema que os distancia da palavra, os afasta da palavra ao invés de aproximá-los da palavra. Notice, look, she was given the space to repent, go back. Repent means to go back, turn back, about face, repent, go back. And she was given a space to go back to where that... Note, veja, foi-lhe dado o tempo para que se arrependesse, retornasse. Arrepender-se significa voltar, retornar, meia volta. Arrepender-se, voltar. E foi-lhe dado tempo para voltar para onde isso... Now remember, she was the original Pentecostal church that the Holy Ghost was poured upon on the day of Pentecost. Amen. How many Bible students knows that? Sure, she was.
Agora lembre-se, ela foi a igreja pentecostal original sobre a qual o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Quantos estudantes da Bíblia sabem disso? Sem dúvida, ela foi. See where she went from? She fell from the Word and accepted dogmas. Instead of the Holy Ghost, she wanted a holy man. Dr. LLPHQU, and then made him a pope. Sure. Está vendo de onde se afastou? Ela caiu da palavra e aceitou dogmas. Ela espera, ao invés do Espírito Santo, ela queria um homem santo, doutor em leis, em filosofia, QU, e então o tornou um papa. Está vendo? Sem dúvida. That's what she wanted. Somebody to do her praying, somebody she could pay her money out, and that's all she had to do. Mas isso é o que ela queria. Alguém para fazer suas orações. Alguém. Ela apenas pagava com seu dinheiro e era só isso o que ela tinha de fazer. Está vendo? Now it's the same thing today. As long as they got a pew to sit in, play heavy on the collection plate, that's good enough. They're a member of that church. Don't tell them nothing else about it. They don't want to know. That's her daughter. Agora, é a mesma coisa hoje. Contanto que tenham um banco de igreja em que sentar, contribuam bastante na bandeja de coleta, isso é o que basta. Eles são membros dessa igreja. Não lhes diga nada mais acerca dela. Eles não querem saber. Essas são suas filhas. Now, where did she fall from? From the original word of the apostolic apostles and prophets. That's where she fell from. That's where the Protestant fell from. Agora, de onde ela caiu? Da palavra original dos apóstolos apostólicos e profetas. É daí que ela caiu. É daí que os protestantes caíram. Repent. Go back. Turn back. Before it's too late. It ain't already too late. One of these days that lamb will leave his place and then it's all over. So has her daughter's been asked now, before being judged with her, to return back. Arrependa-se. Volte. Retorne antes que seja tarde demais. Se já não é tarde demais. Um desses dias esse cordeiro deixará o seu lugar e então estará tudo acabado. Por isso, pede-se às suas filhas agora, antes que sejam julgadas com ela, para retornarem. Now the last message they get is when this prophet that I've been speaking of, which I've been reading many books about it, and I know that real good, sensible, spiritual thinking man knows that that's coming. Know it's coming, see? Agora, a última mensagem que recebem é quando esse profeta do qual tenho falado, aliás, tenho lido muitos livros a respeito, e sei que homens verdadeiros, bons, sensatos, de pensamento espiritual, sabem que isso está vindo. Eles sabem disso. Eles sabem que está vindo. Veja. But the trouble of it is, they keep saying we need it, it's going to be, and when it comes, they'll be so humble, they'll probably miss it just like they did the other time. People are right about it and everything, say, oh yes, it needs to be, and then let it be showed right before them, and just go right on. So we've always done that. Mas o problema é que vivem dizendo, precisamos disso, vai acontecer. E quando vier, será tão humilde que provavelmente falharão em vê-lo exatamente como fizeram da outra vez. Isso mesmo. As pessoas escrevem sobre isto e tudo mais, dizem, sim, precisa acontecer. E então deixe que isto seja-lhes mostrado claramente e simplesmente ignoram. Veja, assim sempre fizeram isso. Watch now. The original word, they have to repent to go back at it. So her daughters is being asked to be forced, they will be judged and thrown into the same bed and killed with her. Observe agora a palavra original. Ela tem de se arrepender, voltar, assim que tem se pedido às suas filhas. Para serem forçadas, elas serão julgadas e lançadas na mesma cama e mortas com ela. They've been asked to turn back to the original word, go back to the apostolic doctrine, but they're so tied down with their creeds and things, they won't do it. They only make fun of it. Tem se pedido para retornarem à palavra original, voltar à doutrina apostólica, mas elas estão de tal modo amarradas a seus credos e coisas assim que não o farão. Somente zombam disto. Then, what do? They finally form up in the image unto the beast.
Another power. Notice. And act to the Lamb's bride like she did in Revelation 13:14. Então, o que elas fazem? Elas finalmente se constituem na imagem à besta, outro poder. Note, e agem com a noiva do Cordeiro como ela fez em Apocalipse 13:14. That's what they do. Just persecute, just the same thing. The churches make just as fun of the true bride of Christ as Rome ever did. Just as that. Sir, acts to the real Lamb's bride, just as like she did in Revelation 13:14. É isso o que fazem, somente perseguem, exatamente a mesma coisa. As igrejas zombam da verdadeira noiva de Cristo, exatamente como Roma já fez. Exatamente, sim, Senhor. Agem com a verdadeira noiva do Cordeiro exatamente como ela fez em Apocalipse 13:14. Now notice, we see by God's word of promise, He will kill her children, the denominations, her daughters, with spiritual death. Now that's Revelations 2:22. Don't forget it. Agora notem, vemos pela palavra de promessa de Deus que ele matará suas filhas, as denominações, suas filhas com morte espiritual. Agora isso é Apocalipse 2:22, não se esqueçam disto. To kill is to put to death, and death is eternal separation from the presence of God. Think of that, friends. Think of that. Won't you trust in any man-made creeds? Anything is contrary to the word, you keep away from it. Matar é levar à morte, e morte é a separação eterna da presença de Deus. Pensem nisso, amigos. Pensem nisso. Não confiem em nenhum credo feito por homens. Qualquer coisa que seja contrária à palavra, fiquem longe dela. Now watch. Watch in the Bible here. It said his name was Hell. His name was Death, and Hell followed after him. Agora observe. Observe na Bíblia aqui. Disse que seu nome era Inferno e, quero dizer, tinha por nome Morte. E o inferno seguia após ele. Now hell always follows death in the natural. Agora, o inferno sempre segue a morte, no natural. When the natural man dies, hell follows him. That's the grave, Hades, see? That in the natural. But in the spiritual, it's a lake of fire, see? All right? It's eternal separation where they're burned up. Quando o homem natural morre, o inferno o segue, isto é, o sepulcro, Hades, veja, isso no natural. Mas no espiritual é o lago de fogo, veja, muito bem. A separação eterna, onde são consumidos. And Malachi 4 said, don't even leave them stubble or branch or nothing else. It's a way the world has of purifying itself again for the millennium, see? E Malaquias 4 diz, nem mesmo lhes deixa palha, nem ramo, nem nada mais. É a maneira que o mundo tem de se purificar novamente para o milênio. Está vendo? Have you noticed? The rider is a he. And he had in his hand. Man, false prophet. But his bride is called the church, she, Jezebel. Ahab, Jezebel. Watch this, as perfect as anything. Notou que o cavaleiro é um ele, e ele tinha na mão dele homem, falso profeta. Mas sua noiva é chamada a igreja, ela, Jezabel. Acabe, Jezabel. Ora, é simplesmente perfeito. Está vendo? Está vendo? Daughters is she also, but never received one man headship. Protestants to that. But still harlot in principle of their doctrine. Denomination. Systems. That's what it says. Filhas são ela também, mas nunca recebem a chefia de um só homem. Os protestantes no tocante a isso, mas ainda assim prostituta em princípio, quanto à sua doutrina, denominação, sistemas. Isso é simplesmente o que diz. Notice what is this all coming to. Now we just got about 12, 14 minutes here, I guess. Look what this is all coming to. What is it? It's going right back the way it did and started in heaven. It's coming to the end time battle. Note, onde vai chegar tudo isto? Agora, temos somente cerca de 12, 14 minutos aqui, suponho. Veja a que tudo isto está chegando. Que é isto?
está voltando da maneira que fez e começou no céu. Está chegando a batalha do tempo do fim. The first thing in heaven was a battle. Lucifer was kicked out and comes to the earth. Then he polluted Eden. Then he's been polluting ever since. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi expulso e veio para a terra. Depois ele poluiu o Éden e continuou poluindo desde então. And now, from the battle in heaven, it's coming to the battle on earth. And it is to be finished on earth at the end time in a battle called Armageddon. Anyone knows that? E agora, da batalha no céu, está chegando a batalha na terra. E é para terminar na terra no tempo do fim, numa batalha chamada Armagedon. Agora, qualquer um sabe disso. The battle started in heaven. Holy, so they kicked them out. Michael and his angels overthrew them, run out. When they did, dropped right down to Eden, and here started the battle down here. A batalha começou no céu, santa, e assim eles o expulsaram. Miguel e seus anjos o derrotaram, foi expulso. E quando o fizeram, caiu exatamente no Éden. E aqui começou a batalha aqui embaixo. God had his children all fortified up by his word, and Eve stuck her neck out and said, I believe you're right, and maybe, and there it went. And it's been ever since. Then God come down, and now he come down to redeem those who would come down. Deus tinha seus filhos todos fortificados pela sua palavra. E Eva pôs o pescoço para fora, disse, creio que está certo, talvez. E lá se foi. E tem sido assim desde aquela época. Então Deus desceu e agora ele desceu para redimir aqueles que iam descer. As I said, God's like a big contractor. He lays out all his material on the earth, and then he builds his buildings. Now remember, before there was a grain of seed on the earth, before there was a sun that ever struck the earth, your body was laying on the earth, because you are the dust of the earth. Amen. You are. God's the contractor. Como eu disse, Deus é como um grande empreiteiro. Ele põe todo o seu material na terra e então constrói seus edifícios. Agora lembre-se, antes que houvesse um grão de semente na terra, antes que houvesse um sol que houvesse incidido sobre a terra, seu corpo encontrava-se na terra, porque você é o pó da terra. Está vendo? Você é. Deus é o empreiteiro. Now, the way he was going to do it was reach down and get like he did Adam. A little bunch of calcium, potash, and cosmic light, and say, there's my other son. See? And then he'd bring up some more. There's another one. Agora, a maneira que ele ia fazê-lo era estender a mão e apanhar, como ele fez Adão, um pouco de cálcio, potássio e luz cósmica. E diz, aí está meu outro filho. Está vendo? Então ele apanharia mais um pouco e aí está outro. But what did Eve do? She corrupted that way and she brought it. So a sexual act. Then death struck it. Mas o que Eva fez? Ela corrompeu essa via. E ela o trouxe por meio de um ato sexual. E então sobreveio a morte. Now, what's God doing? He's got so many of those seeds down through there that's predestinated, so much predestinated. And then at the end time, he won't say, Eve, come bear another child. He'll call and I'll answer. That's the idea. When that last one's brought in, that settles it. Agora, o que Deus está fazendo? Ele tem certa quantidade dessas sementes por aí que é predestinada. Certa quantidade, os predestinados. E então, no tempo do fim, ele não dirá, Eva, venha dar à luz outro filho. Ele irá chamar e eu responderei. Isso é tudo, é isto. Esse é o objetivo. Quando esse último for trazido, isso encerra o assunto. Now, the battle started at heaven. It'll be finished on earth in the form of Armageddon. Now, let's watch and see it unfold. And maybe we can unfold it. The Lord help us right now to do this now. Watch it unfold. Agora, a batalha começou no céu. Terminará na terra na forma do Armagedon. Agora observemos para ver isto se desvendar. E talvez possamos desvendá-lo. O Senhor nos ajude agora mesmo a fazer isto agora. Observe isto se desvendar. The mysterious rider, watch what he does now. Opposed
refused to repent and to go back to the original blood word. The word became blood and flesh. He refused to go back to it. O misterioso cavaleiro, observe o que ele faz agora. Se opôs, recusou-se a se arrepender e voltar à palavra sangue original. A palavra se tornou sangue e carne, está vendo? Ele se recusou a voltar a ela. Is Antichrist. The true word bride he's opposed to the true worded bride. Takes his own bride, he opposes this true bride too, and he takes his own bride and brings her to him in a form of religion called creeds and dogmas. É anticristo. A verdadeira noiva da palavra é contra... Ele faz oposição à verdadeira noiva da palavra. Toma sua própria noiva. Ele faz oposição a esta noiva verdadeira também. E toma sua própria noiva e a traz a si numa forma de religião chamada credos e dogmas. See? And now, seeing the holy bride, he is against her. But he forms his own bride, called Antichrist, by Antichrist teaching which is contrary to Christ. See how shrewd he is? Está vendo? E agora, vendo a Santa Noiva, ele é contra ela. Mas ele forma sua própria noiva, chamada Anticristo por meio de um ensinamento anticristo, que é contrário a Cristo. Está vendo quão astuto ele é? And now, instead of having a unity of love controlling worship under blood, he's got a denomination. Instead of having the word, he took creeds, dogmas, and so forth. E agora, ao invés de ter uma unidade de amor controlando a adoração sob o sangue, ele tem uma denominação. Ao invés de ter a palavra, ele tomou credos, dogmas e assim por diante. Like the Protestant says, the Apostles' Creed. I want you to find a word of it in the Bible. There's no Apostles' Creed in the Bible. Como e os protestantes dizem, o credo dos apóstolos. Quero que encontre uma palavra dele na Bíblia. Apóstolo. Não há credo dos apóstolos na Bíblia. As I said here not so long ago or somewhere, if the apostles had a creed, it's Acts 2:38. That's exactly all I know he ever had. That's what they called everybody to do. When he found one of them, it looked like they were Christians, he said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?" He said, "We know not where to be." He said, "Then how was you baptized?" Amen. Como eu disse aqui, agora não faz muito tempo, ou em algum lugar, seus apóstolos tiveram um credo, foi Atos 2:38. Exatamente tudo o que sei que ele já teve. Foi isso o que eles chamaram todos a fazer. Quando ele encontrou um deles que parecia ser cristão, ele disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Disseram, nem sabemos que haja. Disse, então como fostes batizados? Now, being baptized in the Jesus name, in the name of our Lord Jesus Christ, rather, that's all right, but that's not all of it yet. No, sir. You could be baptized 50 times like that and don't do a bit of good until that heart's changed by the Holy Spirit. It all has to go together. Agora, sendo batizados em nome de Jesus ou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, isso está bem, mas ainda não é tudo. Não, Senhor. Você poderia ser batizado 50 vezes assim e não servir de nada até que esse coração seja transformado pelo Espírito Santo. Tudo tem de estar em harmonia. Notice, it's Christ, the Antichrist, refuses the true bride doctrine, and therefore he takes his own bride now and builds her up under a creed of his own. Note, é Cristo. O anticristo rejeita a doutrina da verdadeira noiva. E por essa razão ele toma sua própria noiva agora e a edifica sob um credo de sua própria autoria. Takes his own bride and makes her a denomination. She gives birth to other denominations, as quoted in this Holy Scripture. Gives birth to daughters. And
she becomes just like her mother. Natural, worldly, denominational. Opposing the spiritual bride, the Word. Toma sua própria noiva e a torna uma denominação. Ela dá à luz outras denominações, como citado nestas santas escrituras. Dá à luz filhas. E ela se torna exatamente como sua mãe, natural, mundana, denominacional, fazendo frente à noiva espiritual, a palavra. They don't say they don't belong to church. You talk to a denominational person. Sure, I belong to church. Are you a Christian? I belong to church. That don't have one thing to do with it. Eles não dizem que não pertencem à igreja. Converse com uma pessoa denominacional. Sem dúvida, eu pertenço à igreja. Você é cristão? Eu pertenço à igreja. Isso não tem nada a ver com o assunto. You don't belong to you might belong to what's called a church. Okay? Belong to a church. That's not a church. That's not churches and lodges. Amen. Where people get together and feed like birds of a feather. Dizem, você não pertence à igreja. Você talvez pertença ao que é chamado uma igreja. Veja, pertença a uma igreja. Essa não é uma igreja. Elas não são igrejas, são sociedades onde as pessoas se reúnem. E pessoas como pássaros da mesma plumagem. But you're only one church, and that's the mythical body of Christ. And you don't join that, you're born in it. As I've always said, I've been to the Branham family 53 years and never did join it. I was born in it. Mas há só uma igreja, que é o corpo místico de Cristo. E você não se une a essa, você nasce nela. Como sempre disse, já estou com a família Branham há 53 anos e nunca me uni a ela. Eu nasci nela. Está vendo? Now, notice. It's just typed beautifully. I got the scripture wrote down here, but we ain't got time to get to it. As Esau and Jacob. Agora note, é tipificado de modo tão belo. Eu tenho a escritura anotada aqui, mas não temos tempo para chegar a isto, como Esaú e Jacó. Now, Esau was a religious man. He didn't claim to be an unbeliever. He believed in the same God Jacob did. Same God his daddy did. But he was just a shyster, or excuse the expression, he was just no good. Agora, Esaú era homem religioso. Ele não afirmava ser incrédulo. Ele cria no mesmo Deus em que Jacó cria, no mesmo Deus em que seu pai cria. Mas ele não passava de um rábula, ou, perdoem a expressão, apenas, ele não tinha serventia. He was, as far as being morally, he was really a better moral acting man than Jacob was. But you see, he didn't think, oh, what's that birthright got to do with it? And he sold his birthright to Jacob. See? Ele era, agora, quanto à moral, ele era realmente um homem de melhor procedimento moral do que Jacó. Mas, veja, ele não pensava, o que esse direito de primogenitura tem a ver com isso? E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Está vendo? But Jacob, he didn't have big things like Esau did. He didn't have the inheritance he did. But there's one thing Jacob wanted was that birthright, and he didn't care how he had to get it. He's going to get it. And God had respect to him. Mas Jacó, ele não tinha grandes coisas, e como Esaú tinha. Ele não tinha a herança que ele tinha, mas havia uma coisa que Jacó queria. Era esse direito de primogenitura. Não lhe importava como tinha de obtê-lo, ele ia obtê-lo. E Deus atentou para ele. I've got a father over yonder. I've got a father over yonder. I've got a father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow, that bright day may be
tomorrow, that bright day may be tomorrow on the other shore.